Fala moçada, tudo bem? Nessa aula a gente vai iniciar o estudo do fenômeno físico chamado refração. Assunto muito importante, tá? Quando que nós temos refração da luz? A refração luminosa ocorre sempre que a luz passa de um meio para outro e sofre alteração no módulo de sua velocidade, tá? Então, se a luz trocar de meio e sofrer alteração no valor da sua velocidade, está ocorrendo a chamada refração luminosa. Ó, aqui eu tenho dois meios. No meu exemplo, eu vou usar ar e água. Aqui eu tenho a superfície que separa esses meios. Um raio de luz se propaga no ar com velocidade v1 e incide obliquamente na superfície que separa os meios. Aqui eu tenho uma incidência oblíqua. Pessoal, isso aqui não é um vetor velocidade, tá? É a trajetória do raio de luz no ar. Esse v1 aparece aqui só para mostrar que a velocidade da luz no ar é v1, ok? Quando eu tiver incidência oblíqua, vai ocorrer refração com desvio na trajetória da luz. Então, o raio de luz passa do ar para a água, ocorreu refração, só que a trajetória do raio de luz ao passar de um meio para outro aqui foi alterada, tá? Por quê? Porque é incidência oblíqua, ok? Agora, tem refração que ocorre sem desvio na trajetória da luz. Tá aqui os dois meios. Eu vou pegar um raio de luz que vai incidir perpendicularmente na superfície que separa os meios. A gente chama isso de incidência normal, tá? A palavra normal significa perpendicular, beleza? A palavra normal significa perpendicular. Então, o raio, ele está incidindo perpendicularmente à superfície. Eu tenho aqui uma incidência normal, beleza? Aqui, eu vou ter refração. A luz ela vai passar de um meio para outro, só que sem desvio na sua trajetória, tá? Toma cuidado que na maioria das vezes o que vai acontecer é refração com desvio. Na maioria das vezes eu tenho incidência oblíqua. E aí tem aluno que decora assim, ó, refração ocorre quando a luz passa de um meio para outro e sofre desvio na sua trajetória. Pessoal, tá errado. Aqui eu não tenho desvio na trajetória da luz, mas ainda assim eu tenho refração. A refração ela não é caracterizada por desvio na trajetória da luz, hein? Toma cuidado em questãozinha onde você tem que julgar os itens muitas vezes, né? A refração ela não é caracterizada por desvio na trajetória da luz. O que caracteriza a refração é a passagem de um meio para outro, né? Com alteração no valor da velocidade, né? Gente, por que ao trocar de meio a luz sofre alteração no módulo de sua velocidade? Cada meio oferece uma resistência ao movimento da luz. Tem meio que é mais resistente, tem meio que é menos resistente. Por isso que a luz vai sofrer alteração no valor de sua velocidade. Quando ela passa de um meio menos resistente para outro que tem resistência maior, né, que oferece uma resistência maior ao seu movimento, a sua velocidade vai ser reduzida, tá? Para representar a resistência óptica que um meio oferece ao movimento da luz, a gente utiliza uma grandeza que é chamada de índice de refração absoluto. Você vai entender o índice de refração absoluto como sendo resistência óptica, tá? Quanto maior for o índice de refração absoluto de um meio, maior a resistência que esse meio oferece ao movimento da luz. Tudo bem? Ó, para calcular o índice de refração absoluto, a gente usa a letra N, né, para representar essa grandeza. A gente pega a velocidade da luz no vácuo, que vale 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, ou 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo, e divide pela velocidade da luz no meio considerado. Se eu quero calcular o índice de refração da água, por exemplo, eu pego a velocidade da luz no vácuo e divido pela velocidade da luz na água. Se eu quero calcular o índice de refração de um determinado vidro, eu pego a velocidade da luz no vácuo e divido pela velocidade da luz nesse vidro, ok?
Então, N é C sobre V, onde C é a velocidade da luz no vácuo e V é a velocidade da luz no meio em que eu estou analisando, né, no meio considerado, ok? Gente, o índice de refração absoluto é uma grandeza adimensional, ou seja, é uma grandeza que não tem unidade, tá? Por quê? Você vai dividir velocidade por velocidade, as unidades vão se cancelar, beleza? O C é uma constante, a velocidade da luz no vácuo é constante. Então o N e o V vão ser grandezas inversamente proporcionais. Ó, quanto maior é a velocidade da luz num determinado meio, menor vai ser o índice de refração desse meio. Faz sentido, né? Se a luz se movimenta com grande velocidade no meio, é porque a resistência óptica que esse meio oferece ao movimento da luz é pequena. Beleza? Agora, quanto menor for a velocidade, maior vai ser o índice de refração. Então, N e V são grandezas inversamente proporcionais. Vamos calcular o índice de refração do vácuo? Para calcular o índice de refração do vácuo, eu tenho que pegar C e dividir pela velocidade da luz no vácuo, certo? Então, o índice de refração do vácuo é C sobre C. C é a velocidade da luz no vácuo, né? Só que C dividido por C vale quanto? 1. Então, o índice de refração do vácuo é 1. O índice de refração do ar é muito próximo do índice de refração do vácuo. Então, a gente fala que o índice de refração do ar também é 1, ok? O índice de refração do vácuo e do ar vale 1. Ô meu anjo, a velocidade da luz no vácuo é a maior velocidade que existe. Se eu coloquei a maior velocidade que existe aqui, ó, eu estou obtendo o menor índice de refração possível. Quanto maior a velocidade, menor índice de refração. Então, se eu colocar maior velocidade aqui, eu obtenho menor N. O índice de refração do vácuo, então, é o menor que existe? O índice de refração absoluto de um meio, ele obedece essa relação aqui, ó. O índice de refração absoluto, ele tem que ser maior ou igual a 1, tá? Deixa eu fazer um comentário com você, um parênteses aqui, ó, para depois você não ficar bravo comigo na hora que você for resolver exercício. Essa relação aqui, do N ser maior ou igual a 1, só é válida para materiais naturais. Tem alguns materiais artificiais que são chamados de metamateriais. Os metamateriais, eles apresentam índice de refração negativo, tá? Então, se você se deparar com um exercício sobre metamaterial, essa relação aqui, ó, ela não vai ser válida. Estou comentando isso para depois você não ficar bravo comigo e achar que eu expliquei coisa errada para você. Então, isso aqui é válido para materiais naturais, certo? Agora, se eu pensar em metamaterial, que é um material artificial, esquece essa relação, beleza? Pessoal, quanto maior é o índice de refração de um meio, mais refringente é esse meio, tá? Quanto menor é o índice de refração de um meio, menos refringente é esse meio. Quais são os meios que apresentam o menor índice de refração? O vácuo e o ar. O índice de refração do ar a gente vai considerar sendo 1 também, tá? O N, ele não tem que ser maior ou igual a 1? Então, o índice de refração do vácuo e do ar são os menores que existem. Então, o ar e o vácuo são os meios menos refringentes, tá? Se eu comparar o ar e o vácuo com qualquer outro meio, o ar e o vácuo serão um meio menos. Então, compara ar e água. Quem que é o meio menos, quem que é o meio mais refringente? O meio menos é o ar. O meio mais refringente, que tem maior índice de refração, que oferece maior resistência ao movimento da luz, é a água, ok? A gente vai usar bastante, hein? Meio menos, meio mais. Menos e mais o quê? Refringente. Além do índice de refração absoluto, nós temos também o índice de refração relativo. Índice de refração relativo é o índice de refração de um meio em relação a outro, comparado a outro meio. Como que a gente faz para calcular o índice de refração do meio A em relação ao meio B? Então, imagine dois meios, meio A, meio B.
Eu quero o índice de refração do meio A em relação ao meio B. Eu vou fazer assim, ó. O índice de refração do meio A em relação ao meio B é o índice de refração absoluto de A dividido pelo índice de refração absoluto do meio B. Toma cuidado que se eu quisesse o índice de refração de B em relação a A, né, seria NB por NA. Toma cuidado, beleza? Ó, índice de refração absoluto é C sobre V. Então aqui eu posso colocar C sobre VA. Aqui eu posso colocar C sobre VB. E aí vai ficar assim, ó, o índice de refração do meio A em relação ao meio B é C sobre VA dividido por C sobre VB. Divisão de frações. Conserva a primeira fração, multiplica o inverso da de baixo. C em cima, C embaixo, você vai cancelar. E aí nós temos que o índice de refração do meio A em relação ao meio B é VB sobre VA. Então a gente pode calcular o índice de refração de um meio em relação ao outro usando o índice de refração absoluto desses dois meios ou usando a velocidade da luz nesses meios. Ó, essa equação aqui, você não precisa decorar, dá para você deduzir. Agora, essas duas aqui não tem jeito, você tem que saber. Tudo bem? Ó, tá vendo essa relação aqui do n ser maior ou igual a 1? Só é válida para o índice de refração absoluto e quando os materiais são naturais, né? Índice de refração relativa ele pode ser menor que 1, viu, gente? Essa relação é só para o índice de refração absoluto, beleza? Moçada, quando nós estudamos reflexão, eu expliquei para vocês duas leis. A reflexão obedece duas leis. A refração também, tá? Quais são as duas leis da refração? Ó, tá aqui meio A, meio B. Eu vou pegar um raio de luz se propagando no meio A. Esse raio que chega na superfície que separa os meios é o raio incidente, tá? Raio que chega é o raio incidente. Aqui no ponto de incidência, perpendicular à superfície que separa os dois meios, eu vou traçar a famosa reta normal. Então aqui, ó, nós temos a normal. Como a incidência aqui é oblíqua, o raio ele vai sofrer um desvio na sua trajetória. Eu vou ter refração com desvio. Então, ó, o raio passou do meio A para o meio B, né, o raio de luz, e sofreu desvio na sua trajetória. Se ele não sofresse desvio na sua trajetória, ele seguiria essa direção pontilhada aqui, né? Bom, o ângulo formado entre o raio incidente e a reta normal, a gente chama de ângulo de incidência. Agora, esse raio aqui, ele é o raio refratado. Por quê? Ele sofreu refração. Ele trocou de meio, ele passou do ar para a água. O ângulo formado entre o raio refratado e a reta normal, a gente vai chamar de ângulo de refração. Toma cuidado que esse R aqui ele não é mais ângulo de reflexão, hein? Ele agora é ângulo de refração. A gente está estudando um fenômeno físico chamado refração, tá? Você percebeu que o I e o R, eles são medidos em relação à reta normal, né? Assim como lá na reflexão. Então, essa reta normal, ela se faz muito importante, né, no estudo da refração, beleza? O I e o R são medidos em relação a ela, beleza? Vai ter exercício que vai tentar confundir sua cabeça, fornecendo o ângulo formado entre o raio incidente e a superfície. Esse ângulo alfa aqui, ó, ele não é o ângulo de incidência. Lógico que se for dado alfa, você acha o I, né? I mais alfa, os dois somados, né, valem 90, ok? Ô meu amor, a primeira lei da refração, ela não é muito importante não, tá? Ela diz assim para você, ó, o raio incidente, o raio refratado e a reta normal são coplanares. O que é ser coplanar? É estar contido no mesmo plano. Percebam que os dois raios, tanto o incidente quanto o refratado, se encontram no plano da lousa. A reta normal também está no plano da lousa. Ou seja, os dois raios e a reta normal estão no mesmo plano. Eu não poderia, por exemplo, né, ter a reta normal saindo do plano da lousa. Isso iria violar a minha primeira lei. Agora, a segunda lei, que é conhecida como lei de Snell-Descartes, essa é top, hein? Essa você vai ter que decorar. Tem uma formulinha para a segunda lei da refração. N vem seno I igual N vai seno R.
Ô Gabriel, o I é o ângulo de incidência, né? Perfeito. O R é o ângulo de refração, né? Isso. Agora, o que é esse tal de N vem e esse tal de N vai? Ó, N é índice de refração absoluto. N vem é o índice de refração do meio do qual a luz vem. O N vai é o índice de refração do meio para o qual a luz vai, para o qual ela passa. No meu exemplo aqui, ó, no meu exemplo, a luz vem de qual meio? Ah, ela vem do meio A. Então, esse N vem aqui, ó, ele seria o índice de refração do meio A. A luz vai para qual meio? Ah, ela passou para o meio B. Então, no lugar do N vai, eu teria que colocar o índice de refração do meio B, certo? Então, segunda lei da refração, lei de Snell-Descartes, N vem seno I, igual N vai seno R. Decora que você vai usar bastante, tá? Ó, eu comentei com vocês que quando a incidência é oblíqua, nós temos refração com desvio. Quando ocorre refração com desvio, o raio refratado ele pode tanto se aproximar da reta normal, quanto se afastar da reta normal. Vai ter refração em que o raio refratado vai se aproximar da normal. Vai ter refração em que o raio refratado vai se afastar da normal. Gabriel, como que eu faço para determinar se o raio vai se aproximar ou se ele vai se afastar da normal? Ó, aqui eu tenho dois meios. Meio menos refringente e meio mais refringente, tá? Esse meio mais aqui é o meio que tem o índice de refração maior. Ele tem o N maior. Esse meio menos é o meio que tem menor índice de refração, tá? O meu raio de luz aqui, ele está se propagando no meio menos refringente. No ponto de incidência perpendicular à superfície, eu traço a reta normal. Se esse raio não sofresse desvio, ele iria seguir essa trajetória aqui. Mas eu vou ter refração com desvio aí. Quando a luz se propaga no sentido do meio menos refringente para o meio mais refringente, o raio de luz ele tem que se aproximar da normal. Eu falo assim para os alunos, ó, do meio menos para o meio mais perto da normal. Ou do meio menos refringente para o meio mais refringente, aproximais da normal. Do meio menos para o meio mais, aproximais da normal. Então, ó, perceba que o raio, ele sofreu refração ficando mais perto da reta normal. Beleza? Ele estava nessa direção. Ficou mais perto da normal. Do menos para o mais, aproximais. Beleza? Agora, vamos inverter? Ó, perceba que aqui, né, o R é menor que o I. Tudo bem? Agora, vamos inverter? Vou pegar o raio de luz se propagando no meio mais refringente, tá? No ponto de incidência, perpendicular à superfície que separa os meios, vou traçar a reta normal. Se o raio não sofresse desvio, essa seria a trajetória. Só que aqui a incidência é oblíqua. Se a incidência é oblíqua, eu vou ter refração com desvio, tá? Refração com desvio. Presta atenção. Se a luz vai do meio mais para o meio menos, ela tem que ficar menos perto da normal. Do mais para o menos perto da normal. Eu falo para os alunos o seguinte, ó, do meio mais para o menos, afastemos da normal. Então vem comigo. Do menos para o mais, aproximais da normal. Do mais para o menos, afastemos da normal. Gabriel, tem que saber isso? Tem. Tem exercício que você só consegue resolver sabendo isso, tá? Ó, eu comentei com você o seguinte, né? Que quando o raio incide perpendicularmente à superfície que separa os meios, ele sofre refração sem desvio. É a incidência normal. Eu vou provar para você, tá? Ó, tá aqui o meu raio incidente. No ponto de incidência perpendicular à reta normal, perpendicular à superfície, desculpa, eu vou traçar a reta normal, ó. Tá aqui a reta normal. Então, ó, no ponto de incidência perpendicular à superfície que separa os meios, tá? Quanto vale o ângulo de incidência aqui? Zero. Ô, Gabriel, por que é zero? Ó, se o raio incidente estivesse aqui, esse aqui seria o meu ângulo de incidência. À medida que eu vou jogando o raio incidente em cima da reta normal,
eu vou diminuindo esse ângulo de incidência. Quando o raio incidente está em cima da normal, o I vale 0, beleza? Vamos aplicar a lei de Snell-Descartes aqui? N vem seno I igual N vai seno R, tá? A luz vem de qual meio? Ah, vem do ar. Ela vai para qual meio? Ela vai passar para a água, tá? Então, ela vem do ar e vai para a água. Então, ó, N do ar no lugar do N vem, vezes o seno de 0, o ângulo de incidência vale 0, é igual o N da água, né? Ela vai para a água, então o N vai é o N da água vezes seno de R. Isola o seno de R. Só que o seno de 0 vale 0. O seno de 0 é 0. Tudo bem? Bom, então o seno de R tem que ser igual a 0. Qual é o ângulo cujo seno vale 0? 0. Então o ângulo de refração é 0. Pô, se o ângulo de refração é 0, o raio refratado tem que estar em cima da normal, né? Ó, imagine o raio refratado aqui. Imagine o raio refratado aqui, ó. Esse aqui é o ângulo de refração. Se eu pegar esse raio refratado e for jogando ele em cima da reta normal, eu vou diminuindo o R. Quando ele estiver em cima da reta normal, o R vale 0. Beleza? Então, ó o raio refratado aqui. Ah, eu não tive refração, né, Gabriel? Não, tive sim, eu tive refração. Só que refração sem desvio, tá? Refração sem desvio. Então, está demonstrado para você. Por que a gente chama essa incidência de normal? Porque o raio incidente está em cima da reta normal, beleza? Galera, vamos fazer um exercício aqui. Ó, esse exercício ele não está no seu material, tá? É um exercício que fala sobre metamaterial. Fala assim. Exercício do Enem. Um grupo de cientistas liderado, né, por pesquisadores do Instituto de Tecnologia da Califórnia, Caltech, nos Estados Unidos, construiu o primeiro metamaterial, que apresenta valor negativo do índice de refração relativo para a luz visível. Denomina-se metamaterial um material óptico. Pessoal, vamos fazer um exercício. Esse exercício aqui, ele é um exercício do Enem, ele não está no seu material. É um exercício que vai falar sobre metamaterial. Exercício interessantíssimo. Um grupo de cientistas, liderado por pesquisadores do Instituto de Tecnologia da Califórnia, Caltech, nos Estados Unidos, construiu o primeiro metamaterial que apresenta valor negativo do índice de refração relativo para a luz visível. Denomina-se metamaterial um material óptico artificial tridimensional formado por pequenas estruturas menores do que o comprimento de onda da luz, o que lhe dá propriedades e comportamentos que não são encontrados em materiais naturais. Aí vem uma informação importantíssima, ó. Esse material tem sido chamado de canhoto. Canhoto. Isso aqui é uma dica para você, viu? Ô, o que um canhoto faz? Ele troca a direita pela esquerda. Ao invés de escrever com a direita, ele escreve com a esquerda. Ao invés de chutar com a direita, ele chuta com a esquerda. Certo? Então, basicamente, vamos pensar assim, um canhoto troca o lado. Guarda essa informação. Um canhoto troca o lado. O metamaterial, ele tem sido chamado de material canhoto. Então, ele vai trocar o lado de alguma coisa. Tá? Considerando o comportamento atípico desse metamaterial, qual é a figura que representa a refração da luz ao passar do ar para esse meio? Perceba o seguinte. Aqui eu tenho o ar, aqui eu tenho a superfície que separa os meios, tá? Então a superfície que separa os meios aqui não está na horizontal, está na vertical. Em todas as situações, o raio incidente está nessa direção e nesse sentido. Tem algumas alternativas que a gente já pode eliminar de cara. Veja bem. Aqui, você pode eliminar. Bateu, voltou. Bateu na superfície que separa os meios e voltou. Isso aqui não é refração. Isso aqui é reflexão. A luz, ao incidir na superfície que separa os meios, vai sofrer refração, não reflexão. Tá? Então, descarte isso aqui. Aqui, passou de um meio para o outro. Né? Passou do ar para o metamaterial. Só que sem sofrer desvio. Está errado. Se a incidência é oblíqua, eu tenho que ter refração com desvio. Então, descarta B também. A C. Passou do ar para o metamaterial com desvio. Pode ser? Não dá para eliminar. A D. Passou do ar para o metamaterial. De um jeito meio estranho, mas passou.
Então, não dá para eliminar. Agora, aí dá para você descartar. Pô, a luz incide aqui e ela não sofre nem reflexão, nem refração, né? Ela tem que sofrer refração aqui na superfície que separa o ar do metamaterial. Então, isso aqui está errado. Beleza? A gente fica entre a C e a D. Agora, vamos pensar no que acontece. Ó. No ponto de incidência perpendicular à superfície que separa os meios, eu tracei a reta normal. Tá? Como a superfície está na vertical, a normal na horizontal. Ó, vamos pensar como se isso aqui fosse um material comum. Tá? Então, vamos pensar como se fosse um material natural. Se fosse um material natural, olha o que aconteceria. A luz, ao passar do ar para esse material natural, sofreria refração com um desvio, né? Isso aqui é o que aconteceria caso eu não tivesse desvio, mas eu vou ter desvio. Então tá aqui, ó, o raio refratado. Só que isso aqui aconteceria caso o material fosse natural. O material aqui, ele não é um material natural, ele é um metamaterial, ele é um material artificial. O exercício não falou que o metamaterial ele tem sido chamado de material canhoto? Sabe por que material canhoto? Porque ele troca ao lado do raio refratado. Ao invés do raio refratado estar desse lado aqui, ó, da normal, o raio refratado vai estar aqui, ó, desse lado. Ele inverte o lado do raio refratado. Então, ao invés do raio refratado estar em cima, ele vai estar embaixo. Então, não acontece isso aqui, ó. Isso aqui não vai acontecer, tá? O que acontece é isso aqui. É um metamaterial. Ah, Gabriel, então quando eu tiver um metamaterial, eu posso pensar como se não fosse metamaterial, desenhar o raio refratado e depois só trocar o lado do raio refratado? É essa a ideia. Tudo bem? Percebam que se o material fosse um material natural, aqui eu tenho a reta normal, né? O raio incidente e o raio refratado estariam em lados opostos da reta normal. Um está embaixo, o outro está em cima. Agora, quando é um metamaterial, o raio incidente e o raio refratado, eles ficam do mesmo lado da reta normal. Os dois estão embaixo aqui, né? Ah, Gabriel, está ocorrendo uma reflexão aqui, bateu, voltou. Não, está ocorrendo a refração. Tá? Passou de um meio para o outro. Só que o raio incidente e o refratado ficam do mesmo lado, né, da normal. Se você olhar para a alternativa C, raio incidente e raio refratado em lados opostos à normal. Está errado. Então a alternativa correta é a alternativa D. Tudo bem? Pessoal, estuda com carinho a refração. Por enquanto, né, a gente só fez um exercício, mas na próxima aula a gente vai treinar bastante refração resolvendo exercícios. Assunto muito importante. Agora, praticamente até terminar o estudo da óptica geométrica, a gente vai utilizar refração, beleza? Assista essa aula com carinho. Bons estudos para vocês, um abraço, até mais, galera. Tchau, tchau.